Olá, amigos, sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje o programa dos Campos para a Rede tem a honra de entrevistar Marcos Anjos, treinador de futebol brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, que mora em Portugal, com passagem por clubes da Europa e também da Ásia. Marcos, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite, meu amigo. Muito obrigado, Roberto. É um prazer meu poder estar contigo aqui. Eu te conhecia só de conversa, agora conseguimos ver um ou outro. Bem, estamos aqui esse tempo e espero que seja um tempo agradável que a gente possa passar junto aqui falando de futebol. Tá certo. Marco, você, como é que começou a sua vida no futebol? Foi como jogador? Já começou como treinador? Conta um pouquinho da nossa história aí desde o princípio. Eu comecei com futebol normalmente como qualquer menino do Rio de Janeiro, aquele sonho que nós tínhamos de estar no campo de futebol, ser jogador profissional. E comecei em Paradas de Lucas, na rua, e depois na rua Iramaia, nós tínhamos ali, como todos os bairros, né, nossas equipes e tal, jogávamos bola ali três vezes por dia na rua, depois da escola era bola, era o dia inteiro. E com meu pai, né, com meu pai foi meu primeiro treinador, foi ele que me ensinou os fundamentos do futebol, os passes, cabeceio, gastou muito tempo comigo para me aperfeiçoar, para me tornar um jogador com capacidade técnica elevada. E foi assim o início, né, ali em Parada de Lucas, na rua. Agora, eu posso falar mais para onde eu... Pode, quando você sai, por exemplo, como você falou, a maioria dos garotos começam realmente jogando no bairro. Mas aí depois você teve em clubes profissionais aqui no Rio de Janeiro, como é que foi? Sim, aí a minha primeira experiência mesmo, assim, com futebol, assim, com pessoa do futebol, foi uma vez que um amigo meu me chamou, que nós tínhamos ali no IBGE em Parada de Lucas, um campo, e havia um programa era um órgão ali do Rio de Janeiro, eu não lembro se era Suderge ou Alerj, eu não lembro, que estava fazendo um programa com especial de treino de futebol, e eu lembro que nessa época eles estavam fazendo ali uma captação é de português, uma peneira, para quem fazia parte desse grupo, né? E fomos ali no IBGE e foi a primeira vez que eu tive o contato. Quem foi meu treinador foi o Newton Santos e o Orlando Pingo de Ouro. Logo duas referências importantes, era muito agradável a gente estar ali com o Newton Santos, ver como ele batia na bola, ele ensinando a gente a bater pênalti. Foi a primeira experiência mesmo com uma pessoa mesmo do futebol. E depois dali, eu seguindo com os colegas também, sempre os colegas chamavam, tinha sempre aquelas coisas, olha, vai ter um clube tal, tem um lugar legal, estão fazer treino, vamos para lá. E eu fui parar nessa história, fui parar no São Bento de Caxias, na escola do São Bento, e nós treinávamos com o Fernando Gradim, que era um olheiro de clubes, e ele revelava muitos jogadores, inclusive o nosso campo era na frente da casa do Roberto Dinamite, onde nós treinávamos, né? E o Gradinho, foi ele que levou o Roberto Dinamite para o Vasco, levou muitos jogadores para o futebol do Rio de Janeiro, Ademir Lobo, outros jogadores que passaram ali no São Bento. São Bento tem uma história muito legal, revelou muitos jogadores e pouco se fala deles. E pronto, num dos treinos do América do Rio de Janeiro, até o Moreno teve falando, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Moreno lá, no Infanto Juvenil, e o Gradinho me levou para fazer um teste, não, foi engraçado, que ele levou o rapaz que era o meu reserva, né, que no caso era o rapaz que era meu suplente nessa época, era o César, ele levou o César e não me levou, porque o César tinha um stick do Roberto Dinamite, então acho que o Gradinho achou que era o novo Roberto Dinamite, né, e foi bem Entendi. legal. Aí o treinador era o Joir, nessa época, o Joir Luciano. Eu fui lá só para assistir o treino. O Gladinho me convidou, fui assistir o treino, e o Joir me viu ali, do lado do Gladinho, e falou assim: Você não quer treinar também? Eu falei assim: eu não trouxe material, só tinha um tênis rainha, aqueles que tinha trava por baixo. E o Joir falou assim: Não, não, tem o meu calção lá, vai lá no vestiário, tem um calção lá, e você veste calção e treina. E naquela época treinava a equipe principal do América, do Infanto Juvenil, arrumado, com roupas, com tudo, e treinava os meninos da captação com calção e tênis, meia se tivesse, e sem camisa, era assim.
E foi meu primeiro treino. Eu até estava um pouquinho complexado, porque era bem magrinho, então treinar sem camisa ali, aquele moleque todo forte, Moreno, Toraca, César, Edilson, era só moleque preparado, já vinham do Botafogo. E ali, pronto, ali eu fiz um treino e, por acaso, eu lembro desse gol até hoje, foi o meu primeiro gol que me lançou numa equipa mesmo, foi uma bola que um jogador centro da direita, não lembro quem foi ele, e eu antecipei ao Toraca e metia um gol de cabeça, que era o que meu pai me treinava sempre quando eu era pequeno, que era cabecear, né? E nas bolas altas eu era muito bom no jogo aéreo. E engraçado que o Toraca tinha 17 anos, já devia ter 1,90 m por aí, e eu consegui ali fazer um gol, e foi ali que o Joí me deu a oportunidade. Depois fiz mais 2 treinos com eles, em posições diferentes, porque para jogar com o Joí tinha que jogar em 3 posições, cada jogador, não bastava uma. O Joí era muito evoluído para a época. Ele, como o Moreno falou do Sr. Neca, eles vêm da mesma escola e trabalharam junto, né? Depois que o Soneca não continuou na América, levou o rapaziada do Botafogo, o Joê que deu seguimento, que foi, na verdade, o primeiro campeão lá do Infanto Juvenil e o último título do América da década de 70. E foi assim Olha que história rica, hein, Marcos? Perdão, mas olha que história rica. Você falou de Gradim, Newton Santos, Moreno, né? Muito rica o teu início Olha, era só fera mesmo, né? E não era fácil a gente naquela época. Hoje em dia, os meninos têm acesso a ver os jogadores, os jogos e tudo, era muito fácil. E nós, antigamente, para ver as coisas do futebol, era muito maior sacrifício, tínhamos que juntar nosso dinheirinho para ir para o Maracanã, para assistir um jogo na geral, entendeu? E o prazer de estar com o lado do Newton Santos, ouvir da própria boca dele, pessoalmente, estar ali bem próximo dele, foi muito enriquecedor. E o Gradim também era sensacional, porque o Gradim ele tinha uns olhos para descobrir talentos muito bons. E talentos mesmo de futebol, não era empresário para fazer dinheiro no futebol, era mesmo talentos para lançar no clube. Tanto que o Roberto foi o maior nome que ele revelou, e o Roberto, a seguir o Zico, para mim foi um dos maiores jogadores do Rio de Janeiro, né? Pelo menos do Maracanã. Sim, não é à toa que é o maior ídolo do Vasco de todos os tempos, né? Sim. Um brasileiro, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro ainda é o Roberto. Agora está até fazendo o pessoal fazendo uma pesquisa. O Roberto ainda está bem à frente. Ainda vai por muito tempo. Isso aí nas categorias de base. Mas aí você, quando chega para o profissional, você se torna profissional ou você já parte mais para o lado de treinador? Não, eu comecei como treinador, já é uma longa história, porque na verdade quando eu começo como treinador, foi muito depois, eu já estava fora do Brasil, né? Pronto, mas dali do América era muito complicado, porque, por exemplo, eu era suplente do Moreno, e ser suplente do Moreno era complicado, porque o Moreno jogava muito, entendeu? Então, eu tinha um prazer tremendo, às vezes eu estava no banco de suplente, e estava o Moreno jogando, era um jogador que ele era o titular, mas não tinha aquela... Torcíamos um para o outro, realmente, tínhamos um trabalho muito legal na base do América, de um projeto Mecão, do Julito Coutinho. E eu, quando vi o Moreno jogar, eu gostava muito. Olha, admirava ver o Moreno jogar, as jogadas que ele fazia. E eu tenho muita pena do Moreno, o Flamengo andava sempre atrás do Moreno, o pessoal andava querendo levar ele para a Copa Grande, o América, infelizmente, não deixava ele sair. E eu tenho muita pena, porque o Moreno era para ser um jogador desse nível de Ronaldo Fenômeno, ele era um estilo de jogador assim, com uma força da natureza, uma capacidade muito grande. Então, eu vi que eu falei assim, isso está um pouco complicado de jogar o Moreno aqui, eu vou tentar outra coisa. E nisso eu tinha ido passar eu sou cristão, batista, né, no caso, e eu fui um retiro em São Paulo. E nesse retiro eu gostei muito de São Paulo. Falei, eu gostei muito desse lugar, nunca tinha ido de São Paulo. E meu tio já vivia lá, ele tinha uma alfaiataria no centro de São Paulo, na Rua Augusta. E eu falei assim, poxa tio, eu gostei muito daqui. Depois do retiro, né, eu tinha que me apresentar na América e não fui. Fiquei um mês ali rodando por São Paulo. Aí eu falei, tio, eu gostei muito daqui. Aí meu tio tinha um cliente que era do Santos,
O cara me levou lá para o Santos, eu fiquei uma semana no Santos, mas acabei não assinando. E depois, por conta própria, eu fui fazer disseram que tinha uma peneira, eu falei, eu vou lá no São Paulo. Eu fui para São Paulo. E cheguei no São Paulo, eu sou de 61, nascido, os caras queriam um centroavante de 63, né? Aí a consciência até doeu um pouquinho, mas eu falei, não, eu tenho que entrar nessa. Os caras, 63, eu levantei o braço, parecia que eu não era um jogador federado, que já tinha sido campeão, inclusive no Rio de Janeiro, né? E aí eu fui para Peneira, fiz lá 5 jogos com ele num dia, eu marcava muito gol, tinha muita facilidade, então fiz ali 5 gols na Peneira, e o São Paulo falou assim, você é federado? Eu falei, sim, sou federado. Você está onde? Eu estou na América do Rio de Janeiro. Então pega a tua carta que você vai ser inscrito no São Paulo. Então foi um salto assim tremendo e muito legal, porque a gente vivia ali no Morumbi, dentro do estádio, tinha os apartamentos para gente, e eu cheguei a jogar pela equipe do Júnior, aquele ano a gente foi campeão, mas eu não completei a época no São Paulo, mas fomos campeão com aquela equipe também, e era legal, porque às vezes nós na segunda-feira, quando alguns profissionais não jogavam, estavam lesionados e estavam recuperando, a gente treinava com eles. Então, eu tive a oportunidade de treinar com o Jaime, que foi defesa do Flamengo, com Dario Pereira, Valdir Pérez. A gente tinha ali, a minha maior experiência no São Paulo praticamente foi essa. A gente treinava, quase toda semana nós treinávamos com aqueles profissionais, né? E dali, pronto, do São Paulo, eu saí. O meu ex-treinador do América, que era o Joí, pegou um projeto no Goiânia, que eles estavam fazendo ali um bom projeto também, e eu fui pro Goiânia Esporte Clube, e ali no Goiânia também nós fomos campeões, e fiquei assim meio em dúvida. Meu pai ainda falou, olha, tenha atenção, porque você está se afastando muito dos grandes centros, Rio, São Paulo, e cada vez que você se afasta, fica mais difícil você conseguir vingar, né? Mas no Goiânia foi bacana, foi uma época muito boa. Ali eu tive a oportunidade foi engraçado, porque ali apesar de ser um clube lá em Goiás, umas 20 horas que a gente fazia de ônibus até lá, eu tive a oportunidade de jogar com o Hugo, com o Gaúcho, que jogou no Flamengo, na seleção, tive a oportunidade de jogar com o Zé Oscar, que já era um centroavante que andava na seleção brasileira também, e depois o Zé Carlos estava subindo, que foi do Flamengo, defesa. Então, mesmo ali no Goiânia, foi bacana, porque ali ainda tinha 3 jogadores que andavam pela seleção brasileira. E foi ali que eu subi para o profissional. No primeiro ano, eu jogava júnior, fomos campeões, e ali eu já treinava profissional e jogava pela equipe profissional também no Goiânia. Foi 81, 82, eu tive lá com eles. Tá certo. Olha, você falou aí que você era suplente, né? Aqui a gente reserva do Moreno. E aí falou do Moreno, que ele foi prejudicado pelo América. Na nossa live que a gente fez, ele conta o seguinte, o Moreno estava arrebentando e a Udinese veio para o Rio para contratar o Moreno, para levar para a Itália. Certo, já estava certo. E a diretoria do Moreno omitiu isso dele, não deixou, não liberou. Isso acabou atrapalhando um bocado a carreira do Moreno. E era bem naquela época que ele estava ali disputando vaga, era cotado para a Seleção Brasileira da Copa de 82. Tinha o Roberto, tinha o Serginho, mas o Moreno estava, como a gente fala, estava voando. Naquela época, ele estava voando. E ele tanto jogava de meia quanto jogava de centroavante, como você falou, o treinador que exige que um jogador não tenha uma única posição, que ele possa ter mobilidade. Isso foi muito importante, é muito importante. Mas ele se sentiu na época bem chateado com a diretoria do América, que acabou atrapalhando, de certa forma, a carreira dele. Mas aí... Sim, fala, Roberto. Aí você se torna profissional, né, lá em Goiânia, e você ainda fica no Brasil um tempo ou você já vai para a Europa? Não, eu fiquei no Brasil ainda batendo para um lado para o outro, jogando em alguns clubes. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui sobre o América, rapidamente. Fica à vontade. O América tinha um projeto, na época que eu cheguei lá, 78, o América tinha um projeto chamava o Projeto Mecão. E acho que eu tô boa a imagem, tá, né, Roberto? Eu tô um pouquinho desfocado, vira para tá ok? Tá no centro? Não, aí tá ok. Tá legal. Então, eu espero que minha rapaziada de Pará de Lucas algum esteja lá ouvindo, para matar um pouquinho a saudade deles também. Mas, Roberto, então, o Projeto Mecão
era um projeto fantástico que o Julito Coutinho fez, era o Julito Coutinho da CBF, e ali era mesmo para revelar jogadores de alto nível. Dali do Mecão nós tínhamos em cima o Moreno, tínhamos o Zedilson, que jogava muito também. O Zedilson foi um dos defesas, melhores defesas que eu vi, não só em formação. O Zedilson era outro também que tinha que ter tido um outro percurso, porque o Zedilson, ele era técnico, ele era rápido, tinha uma liderança ali atrás. E o América, sim, o América nós tínhamos, o treinador, o Joí, era diferenciado, ele vinha da escola do Neca, mas vezes que ele estudava outras coisas, eu não tive muita oportunidade de trabalhar com o senhor Neca, mas eu lembro que o Joí, dentro do jogo, não era bolas paradas, era mesmo dentro do jogo, com a bola a correr. Nós tínhamos ali 3, 4 situações de jogo. Isso é futebol moderno, entendeu? Porque uma boa equipe, para você falar, isso é uma boa equipe, não é só as bolas paradas que você trabalha. Dentro do jogo, hoje em dia moderno, você tem certos movimentos, certas coisas que acontecem, que são jogadas ensaiadas, mas com a bola correndo. E no América nós tínhamos tudo isso. Então, era uma equipe que jogava praticamente por música, né? Nós tínhamos, os jogadores entendiam muito bem o que eram as suas funções, o que eram as suas missões. Nós fazíamos as transições rápidas, fazíamos essas pressões, o pressing, fazíamos tudo. Só que essas coisas não tinham nome na época. Essas nomenclaturas começaram a ganhar nome depois de um certo tempo, né? Simplesmente nós jogávamos no futebol mais instintivos, mas aquilo não tinha nome, mas fazia praticamente as mesmas coisas que fazem-se hoje. E o time do América, como eu falo, aquela situação, cada jogador tinha que pelo menos saber jogar em 3 posições, porque às vezes a situação não estava muito legal no jogo, então o treinador não tinha como mudar mais o esquema tático, nem nada, a formação da equipe. O que ele fazia? Ele mudava o jogador de uma posição, tirava, e sempre havia uma coisa nova ali que acontecia no jogo. Eu cansei de jogar muitas vezes a ponta direita, joguei a médio direito, eu era centroavante, né? Então o América tinha um projeto muito grande, e apesar do que fizeram com o Joí, por exemplo, o Joí foi campeão aquele ano e era para dar continuidade à equipe, eu não sei. Futebol tem muita vaidade, né? Infelizmente ali no América tinha um grupo de pessoas que achavam que era dono do clube. E política também. E tiraram o treinador. Mas mesmo assim, eles ainda conseguiram revelar muitos bons jogadores. E dali da equipe ainda debaixo da gente, que era a equipe do juvenis, ainda saiu o Jorginho, saiu para a seleção brasileira, que o Jorginho, lembra do Jorginho, treinávamos lá, chegamos a treinar uma vez junto lá, saiu o Alencar também, que foi para a seleção brasileira. Depois eu sei que chegou o Donato, o Denilson, o Marco Aurélio, mas esse pessoal já não é da minha época, né? Então, o projeto Mecano é um projeto para dar certo, só que entrou lá uma diretoria nova e terminou aquilo tudo. Mas pronto, voltando, dali do Goiânia, eu tive uma passagem muito rápida no Espírito Santo, depois fui para... Os campeonatos da gente são muito curtos, né? Então a gente, infelizmente, joga 3 meses, 4 meses, e tem que correr atrás do outro projeto. Passei pelo Espírito Santo, passei muito rápido também em Sergipe, com o mesmo treinador, com o Joí, e depois eu fui para o América em Morrinhos, no interior de Goiás. Fomos ali vice-campeão da segunda, fui para a segunda e subimos para a primeira. E depois, no outro ano, jogamos já o Campeonato Goiano na primeira divisão. Depois eu fui para o Fluminense da Bahia, estive no Fluminense de Feira de Santana há algum tempo, uma passagem muito rapidinha depois do Fluminense no América do Ceará. E no América do Ceará apareceu um rapaz que era iraniano, que tinha vivido na Bélgica e tinha alguns contatos na Bélgica. E pronto, eles estavam querendo fazer alguma coisa, enviar jogadores para lá, né? E nessa época tinha outro rapaz, um meio-campo, o Tony, eles selecionaram a gente para ir lá. Nós tínhamos que fazer testes logo, né, numa equipe que era o Cercle de Bruges, que era a equipe da primeira divisão. Pronto, e nessa época apareceu até um motoclube do Maranhão com um contrato. Eu cheguei a ir no Maranhão para assinar com eles, mas cheguei lá, não gostei muito, ainda pensei, eu falei assim, não, eu vou voltar para o Ceará, o América é um pouco menor, mas o América está com um projeto de me meter na Europa, eu quero ir, então aí foi assim.
E pronto, fui para o Cerco de Bruges, passei lá no Bruges um cerco há algum tempo. Depois fui para Portugal, aí que eu entrei em Portugal, depois da Bélgica. Tive treinando 6 meses com a Académica de Viseu, na primeira divisão. Depois tive no time da terceira, que é o Oliveira do Hospital, que era na terceira divisão da cidade de Oliveira do Hospital, em Viseu. E dali voltei para a Bélgica, para uma equipa menor, e era Houtalen, uma cidade na fronteira com a Holanda. E depois de Houtalen apareceu uma proposta que meu sonho foi assim, eu vim aqui para tentar uma oportunidade na primeira divisão, não joguei ainda, joguei em terceira, tal, e aí pronto, me apareceu uma oportunidade e eu fui para o Spartak naquela época ainda era Iugoslávia. E na Iugoslávia, mas pertencia, a parte que eu estava na parte da Sérvia, mas ainda era Iugoslávia. E pronto, fiz uma temporada com o Spartak, tive a oportunidade de jogar na primeira divisão, tinha ali no nosso campeonato jogadores de alto nível, como o Procinetti, tinha o Bilic, tinha o Boban, que jogou no Milan, jogou no Real Madrid. Então tínhamos ali na Iugoslávia, e eles gostavam muito da gente, porque eles tinham uma admiração muito grande pelo futebol brasileiro, né? E até eles brincavam. A gente fazia algumas brincadeiras ali com a bola e tudo, ele brincava com eles e eles falavam assim, nós somos o Brasil da Europa, porque eles, na verdade, eles são jogadores um pouquinho diferenciados, são muito frios, tecnicamente são muito bons também, né? Tá certo. A gente tem bastante gente interagindo com a gente, pessoal lá de Parada de Lucas. O pessoal... Lúcia Santos, já acredito que seja, pelo menos ela mandou aqui, ó. Boa tarde, Marquinho, muito bom revê-lo. Deus continue te abençoando. Aí tem aqui o Jojo Walker, o Sidney Cabral, um jogador de futebol, ex-jogador de futebol que jogou em Portugal também. Gente boníssima, começou aqui no Vila Nova de Minas, depois passou aqui no Rio de Janeiro, nos clubes menores, e foi jogar em Portugal. A Glória dos Anjos, que eu acredito que você conheça. A Denise Rodrigues diz para você boa tarde, que bom rever você, Marco, que Deus te abençoe. Denise. Tem um jornalista, José Sérgio, um jornalista, meu amigo. Tem muita gente mesmo aqui. E aqui legal. Um abraço para todo mundo. Tem uma pergunta do nosso amigo jornalista Vitor Corso, que faz até o bonde de bola comigo aos domingos e às quintas-feiras. Ele pergunta, qual o momento mais difícil da sua carreira? E aí você pode, de repente, responder tanto como jogador quanto treinador, porque você desempenhou as duas funções, desempenha hoje a de treinador. Sim, Vitor. Eu posso falar que eu fui uma pessoa que tive uma carreira média e poderia ter tido uma carreira alta, porque tinha nível para jogar níveis mais altos, né? Mas é assim, o futebol a gente não pode perder tempo na vida e infelizmente quando eu dei meu salto para o profissional eu tive vacilos na minha vida e eu perdi pelo menos ali 2, 3 anos e era épocas que eu estava dando salto que eu não podia perder. Então isso foi fora do futebol. Então foi um momento realmente que eu não poderia ter perdido, porque aquilo ali depois, esses 3 anos ou 4 anos, me fez falta no futuro, né? Mas, por exemplo, um momento da minha vida, eu já estava com 29 anos, uma coisa muito legal, até eu gostaria de falar no nome dele, porque eu tinha muitos amigos, como eu era atleta de Cristo, eu tinha muitas pessoas que, por exemplo, no Goiânia eu tinha alguns problemas de treinadores, porque os caras gostavam ali, jogador de futebol naquela época era o seguinte, tinha que ser bandido, tinha que beber, tinha que fazer as coisas todas. E quando eu não andava naquelas situações, que era totalmente oposto a um atleta, né? Tinha uma vida mais tranquila e muitas vezes me chamavam até de jogador leite, brincando, porque eu não bebia, o treinador até tinha um bar que a galera ia para lá depois do jogo, pronto, não tem nada a ver, eu também hoje em dia tomo um pouquinho de uma cerveja, não deixa minha tia ouvir, não, senão bater. Aí pronto, então assim, as pessoas não davam oportunidade a sério, né? Então, quando eu tinha 29 anos, quando eu voltei da Iugoslávia,
eu descobri que Jorginho estava no Bayer Leverkusen. E eu não sei, nem sei como. Eu sempre tive contato com Jorginho, nós sempre tivemos muitas vezes junto no Rio de Janeiro, e eu estava na Bélgica, né? Tinha ido para a Bélgica com o empresário, eu vivia lá, eu fiquei morando com o empresário e fazendo treinos em alguns clubes, né? E o Jorginho, nessa época, eu falei, eu tô aqui pertinho de você. Ele falou assim, então vem aqui me ver. Aí eu falei, tá legal. Aí ele fui, fiquei um dia com ele, e contei um pouquinho da história que se passou, porque quando eu saí da Yugoslávia, eu saí mesmo no início quase na guerra, entendeu? Aquela guerra que teve, que começou na Sérvia-Croácia. Eu ainda cheguei a pegar ali nas ruas na Croácia, vi alguns tanques, algumas coisas pela rua, então foi legal. Eu podia ter continuado lá, né? Mas eu saí e Pronto, aí falei com o Jorginho. Jorginho, não, vem aqui. Eu fui, fiquei lá com ele um dia. No dia seguinte, eu fui assistir o treino do Bayern com ele. Ele tinha uma entrevista na rádio, inclusive. Mas ele falou assim, eu lembro que antes dele ir nessa entrevista, ele falou assim: vem aqui comigo que eu vou te apresentar uma pessoa. Aí ele me pôs, mesmo eu e o manager geral do Bayer Leverkusen. E foi a única pessoa que fez alguma coisa por mim nesse sentido, né? Eu tive muitos colegas famosos, mas Jorginho foi realmente. Jorginho é uma pessoa especial para mim. Então, É cristão também. Especial, Jorginho. Jorginho chegou e falou: isso aqui é meu O amigo. irmão dele é pastor. Sim, o Jaime. E ele falou Isso. assim: eu tenho. Esse aqui é meu amigo. Ele falou pro manager, eu não entendia nada, ele estava falando de alemão. Aí ele falou assim: olha, esse é meu amigo, eu quero que você arrume alguma coisa para ele aqui na Alemanha. Pronto, aí eu voltei para a Bélgica. E quando eu voltei para a Bélgica, me apareceu uma situação para vir para a França fazer um treino num clube na França. Aí, não levei aquilo muito a sério, o Jorginho falou, né? Eu falei, quando eu voltei, depois eu voltei a ligar para ele, ele falou assim, olha, onde você estava? Porque já tinha até saído aqui no jornal e tudo, com amigo de Jorginho, vinha jogar num clube aqui da segunda e tudo, da Alemanha. Certamente foi uma oportunidade, porque naquela época eu já era um jogador bem maduro, eu já sabia exatamente o que eu queria, porque infelizmente no futebol, o pessoal da minha geração muitas vezes jogava por paixão, por amor, porque gostava daquilo, não fazia muita atenção a contratos nem nada, não tinha essa força por trás que essa rapaziada nova tem, né? E pronto, tive muitas oportunidades, mas essa sem dúvidas foi a oportunidade que realmente que poderia ter me lançado e me ajudado um pouco mais na minha vida posterior. Tá certo. Também temos aqui o seu Antônio dos Anjos, online, fala que estou te assistindo, meu filho. Seja bem-vindo, seu Antônio. Boa tarde. Não, Mas, tá? isso. Aí você é um cidadão do futebol, um cidadão do mundo, praticamente, né? Claro, viajei muito. Vários países, continente asiático, continente europeu. Na Índia, por exemplo, a gente vai falar isso, mas para se adaptar à cultura, à comida, como é que foi, Marco? Teve dificuldade? Como é que foi essa trajetória aí? Nos países que têm as situações mais diferentes do que as vividas aqui no Brasil e em Portugal. Quando eu fui para a Índia, eu fui através de um projeto cristão, né? Nós tínhamos um evento e ali eles estavam celebrando 500 anos do santo deles em Goa, que foi uma Goa foi uma colônia portuguesa mesmo, eles falavam português, e esse evento ia ser em Goa. Então, eles estavam celebrando os 500 anos do São Francisco Xavier, então a Fundação João Paulo II para o Esporte convidou ali 8 nações, inclusive Portugal. E essas nações tinham que levar ali uma equipe, nós íamos passar ali, nós íamos em 3 estados da Índia, nós íamos em Telangana, que era Hyderabad, nós iríamos alguns clubes iriam em Bangalore, onde eu fui trabalhar depois, e outros ficariam em Goa. Então nós fizemos essas 8 seleções, que era a Nigéria, o Uzbequistão, Egito, Portugal, Brasil. Nós tínhamos ali muitos jogadores ex-profissionais e profissionais, muitos nigerianos, por exemplo, foram para ali na expectativa de mostrarem um pouquinho para tentar arrumar um projeto, que a Índia estava com aquela situação da Superliga começando, estava sendo muito falada, e foi assim que eu fui parar na Índia, né? Então, foi logo um choque cultural, mas eu não tinha noção ainda que eu estava no segundo país mais populoso do mundo, né?
nós ficamos hospedados na primeira semana num convento, então até a comida do convento tinha pimenta não, é spice que eles falam, né? Aquilo era picante. Eu lembro que os brasileiros, alguns iam para fora comer no McDonald's, mas até o McDonald's tem pimenta. É complicado. Tudo apimentado, né? Então, Muita pimenta. Mas a minha primeira experiência foi quando saí, né? Mas eu não tinha ideia. Eu falei, eu vou para a Índia e tal. Então o pessoal me convidou para ser o treinador da equipe. Eu fui ali como treinador e representar o grupo, né, no projeto. E nós íamos, ao mesmo tempo, íamos fazer duas coisas. Nós íamos promover o futebol e nós íamos ajudar a Igreja Católica a promover a fé cristã, porque o cristianismo é bem pequeno ali. Foi um evento muito bom, muita qualidade, teve cobertura. Nós andávamos ali com polícias para cima, para baixo, com ônibus, com escolta. Foi uma coisa muito bacana que eles fizeram, né? Mas, assim, eu ainda não tinha tido a oportunidade de entender o que era a Índia naquela época, né? E depois da primeira semana, nós ficamos no convento. A segunda semana, que foi a parte final, nós classificamos e fomos para Goa. Aí ficamos em Goa uma semana e já mudou tudo. Já ficamos num resort com qualidade, do lado da praia, porque Goa é muito bonito. Goa, praias lindíssimas, a gente anda à vontade com aqueles coqueirais, aquelas coisas. A pessoa pega uma lambreta, vai andando ali por dentro, parece estar num paraíso, aquelas coisas de Vietnã, aquelas coisas bonitas. E foi a experiência que eu tive a primeira, mas ainda não foi a Índia, né? Agora, quando eu voltei, estava treinando um grupo de rapazes para manter a forma em Lisboa, e uma pessoa que já era meu amigo há algum tempo, ele é indiano, de origem de Goa, falou comigo um pouquinho depois do treino, e depois à noite ele me ligou e falou assim, olha, eu tenho um projeto para a Índia, esse trabalho que você faz aqui, lá vai ser muito, muito bom, as pessoas gostam muito de futebol e você lá pode fazer uma coisa muito diferente. Aí me convidou para ir para Mumbai, para uma academia, que era Rush, que é uma academia dos Estados Unidos, que estava em Mumbai, estava crescendo. E ali eu fui como diretor técnico da academia e fui como head coach, como treinador principal. E foi minha primeira experiência. Aí sim que eu fui entender aonde eu estava, no segundo país populoso do mundo, porque atravessar uma rua era uma dificuldade, aquele choque cultural que a gente tem, tudo é muita gente, mas apesar de tudo, é um país onde eu me sentia seguro, porque rapaz, você não vê ninguém armado na rua, você não vê ninguém com facas, você não vê as pessoas com aquela predisposição para violência, para fazer mal aos outros. Então, a Índia praticamente hoje é a minha terceira nação, né? Porque eu gosto muito dali, né? Foi a minha primeira experiência com futebol. Agora, com o país, né, em si, né? Agora, a comida a gente se adapta, né? A gente tenta, vai descobrindo aos pouquinhos, né? De repente você está comendo uma coisa, você dá uma dentada não é bem a pimenta você ainda consegue ver, mas é aquele conjunto de especiaria que eles fazem, que tudo tem que ter molho, né? O tal do spice, né? As especiarias. E é bom, mas pronto, eu gosto mais daquelas comidinhas nossas tradicional, um arroz, um feijão, é mais diferente. Tá certo. Você falou que lá não vê violência e você saiu aqui do Rio de Janeiro, que infelizmente hoje eu acredito que esteja até bem pior do que quando você morava aqui. Infelizmente o Rio de Janeiro se encontra numa situação muito ruim de violência. Muito ruim. Cordovil, Parada de Lucas, toda aquela área ali, tem parentes ali também, não só da família da minha esposa, mas da minha família também, e a gente hoje anda com muita dificuldade, com muito medo, infelizmente, pedindo primeiro proteção a Deus, mas uma situação terrível de violência. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marco. Tudo bem, a comida você se adaptou. Para você passar instruções, de repente, para jogadores que você deve falar, não sei, você, Yugoslávia ainda, Índia, Bélgica, você deve falar 3, 4 idiomas, 5, não sei. Mas você teve alguma dificuldade para passar instruções para os seus jogadores que não entendiam o teu idioma, você não conseguia se comunicar, você tinha sempre tradutor, você teve algum caso de você dar uma instrução, ó, vai e o jogador voltava, ou vai ou não vai e ele avançar? Você teve algum probleminha assim nas instruções para os atletas? De comunicação?
Tive muitos problemas de comunicação, e a comunicação é essencial no treinador, né? Porque o pessoal fala de tática, técnica, né? Essas coisas todas, mas esquece que liderança e comunicação é super importante, né? E se você não consegue passar bem a mensagem, como é que você vai ter o feedback, né? O que as pessoas vão entender? Eu, quando saí do Rio de Janeiro, praticamente falava português, achava que falava português, porque quando eu fui para Portugal, eles falavam que eu falava brasileiro, é uma confusão tremenda. Eu falei, fala brasileiro, fala português. Não, você fala brasileiro. Depois eu fui ver que realmente eu falava brasileiro, que a gente é diferente, mas é um português brasileiro. Pronto, aí eu lembro que na Bélgica, quando eu estive lá, eu comecei. Meu inglês era muito fraquinho, porque o inglês que a gente aprende, infelizmente, na escola aí, na coisa é muito fraquinho. E deveriam ajudar mais, porque o inglês é uma língua de comunicação universal, depois o espanhol, deveriam explorar mais ensinar mais a rapaziada para sobreviver. E pronto, eu lembro que eu ali na Bélgica, para você ver como é que era a minha compreensão do inglês, né? Eu tinha uma moça da igreja conhecida minha, e que eu ia, mesmo não entendia nada, eu ia sempre ao culto ao domingo, e o culto era em holandês, em Flamengo, era pior ainda, né? Achava bonito, tudo oferecendo, não estou entendendo nada, mas estão falando de Deus. Aí, eu lembro que tinha essa missionária, era bem legal, a Gulmarie, e ela sempre falava para mim uma frase, e eu entendia outra, o inglês. Pra você ver minha percepção de inglês, é bem engraçado. Ela falava God bless you, quer dizer, Deus te abençoe. Aí eu entendia Good Brasil. Pra você ver como é que era o meu inglês. Eu falei, pô, God bless you, pagou de Brasil. Eu falei com ela, você já foi ao Brasil? Ela, não. Aí depois eu fui, com o tempo, fui entendendo. Ah, God bless you, Deus te abençoe, ok. Então era assim. Aí quando eu chego, eu fui aprendendo, depois eu comecei a aprender o francês, ainda tive algumas aulas de holandês, sabia uma outra palavra, me desenrascava, mas muito pouquinho, não sabia grande coisa. Quem fala holandês bem é o Romário. Mas eu fui aprendendo o francês é mais fácil por causa da língua portuguesa, ser uma língua latina, então escrever é um pouco complicado, mas falar é fácil. Fui aprendendo, com o tempo eu já estava falando francês. E depois que eu fui para a Iugoslávia, eu falava inglês. O inglês já estava evoluindo, eu já tinha aprendido muita coisa, então ali na Iugoslávia eu falava mesmo sempre inglês, então meu inglês estava muito bom. Mas quando eu voltei para a Bélgica de novo, eu só falava francês e português, muito mais português, eu convivia com o pessoal brasileiro, minha esposa e tal, e pronto, o inglês foi ficando ali, foi ficando enferrujado, né? Então, quando eu voltei para a Índia, eu tive muito problema com a língua mesmo, porque, e além do mais, a pronúncia deles é diferente, não é um inglês diferente que eles falam, um inglês que às vezes você não entende, o indiano fala um inglês totalmente diferente. O inglês já fala um inglês mais fechado, mais seco. O americano fala aquele inglês aberto, como a gente fala no Brasil, a diferença do português e de Portugal, e o português do Brasil que é para fora, e o português de Portugal que infelizmente é um pouquinho mais para dentro, a gente às vezes não entende muitas palavras. E Tá certo. então, quando eu cheguei ali, o meu filho foi comigo. O meu filho era muito bom no inglês, que graças a Deus a escola pública em Portugal ensina muito bem, e o inglês dele era muito bom, e ele me ajudava muito com o inglês, né? Foi assim. E, e fui aprendendo, mas tive dificuldade, porque a comunicação realmente era uma coisa primordial para poder passar a mensagem que a gente queria passar. Mas os jogadores da Índia são diferentes, as pessoas da Índia, elas têm uma educação fantástica e um respeito pelaquilo que você faz tão grande que eles me ajudavam muito, entendeu? Às vezes eles se esforçavam para entender o que eu estava falando e me ajudavam no que eu estava falando ali, né? E, por exemplo, a gente não vê muitas pessoas agradecer a você pelo treino no Brasil. Às vezes você dá uma coisa, até vi um dia desse um comentário sobre um jogador que destratou o Rogério Ceni, que falou, acho que foi no Nordeste isso, falou assim, você é só treinador. Pronto, ele é só treinador, ele é o treinador. E o Rogério Ceni, acho que respondeu até bem, que falou que como goleiro ele marcou mais gol que esse jogador a carreira toda dele, né? Foi uma boa resposta. Mas lá na Índia você não vê isso, então você vê
a pureza dos meninos, os sonhos dos meninos. Lembra um pouco da gente no Brasil, quando nós éramos pequenos, quando nós andávamos com as chuteiras para cima e para baixo, querendo ser jogador, nós só pensávamos naquilo, que não havia limite, nós conseguiríamos, nós chegaríamos lá porque as portas estavam abertas, bastava chegar, bater na porta, falar, eu posso treinar? Sim, pode ou não pode treinar. Não havia essa política, não havia esse tanto de gente aí no meio do caminho que não deixa os talentos verdadeiros irem ser testados no clube. Mas nesse começo foi assim mais complicado, né? Mas depois, pronto, o inglês já foi voltando, o ouvido, aquilo tudo, então já a comunicação já começou a ser melhor. E na minha segunda temporada, terceira temporada lá, eu já conseguia passar exatamente a maioria das ideias que eu queria passar para os jogadores, né? Ok. Olha, a Glória falou, quando a gente falou de algum problema na carreira, ela falou, não sei se você consegue ler também, o que mais me marcou, no caso, na sua vida profissional, foi ver você tentando subir naquele avião no CAN. Ela sempre fala isso. Viveu o seu grande sonho, muita saudade. Ela sempre fala isso, ela comenta sempre. Ela acha, quem não sabe a história pensa que eu andei pegando o avião lá no laço. Ela bota o primeiro voo da Águia, muito legal mesmo. Minha irmã é legal, meu cunhado era da aeronáutica, então eu tinha que ir para voltar para Goiânia, era 20 horas de ônibus, né? Então meu cunhado sabia que tinha aqueles voos de remessas, de correio da aeronáutica, né? E ele me arrumou um voo desse para mim ir, né? E eu cheguei, eu estava com uma marra, né? Porque eu falei, tem que correr lá pegar o avião, nunca fiz essas coisas, né? Aí pronto, aí os caras gritando, soldado, você não é jogador, pá, vê se corre, gritando assim para mim, né? Aí eu falei, tá bem, tive que dar uma corridinha, porque eles já estavam, não é que estava saindo, eles já estavam pronto ali na pista, aí tive que soltar, porque já não tinha escada, era aquela coisinha pequena, o avião da Fábio, né? E pulei, pronto, aí me levaram, foi maravilhoso, porque foram, sei lá, 3 horas de viagem, 2 horas e tal, enquanto o ônibus era 20 horas, né? Sofria muito. 20 horas. Eu sou do Rio Grande do Norte, quando eu vim para o Rio de Janeiro, era 48 horas se o ônibus não quebrasse. Se não quebrasse, eram 48 horas. Mas é legal que a gente fazia, era com o Milton Nascimento, né? Nos bares da vida, né? Onde era o show, a gente ia, não queria saber. A gente queria jogar a bola, entendeu? Tá certo. Ô, Marcos, tanto como jogador quanto treinador, quais foram as principais conquistas que você avalia? Não, esse título aqui foi mais importante, de repente um vice-campeonato, um acesso. Quais foram o que você considera mais importantes? Perto é assim, como eu te falei, quando eu comecei como treinador, em 93 eu joguei num clube na Bélgica, no Cercle Brugge, no Brennero, eu tive lá, foi o último clube. Depois eu parei, fui jogar amador com os portugueses, estive no núcleo do Sporting lá em Bruxelas, e dali eu simplesmente parei com o futebol, né? Não falei, já chega, já deu, tenho que casar, tenho que ter responsabilidade, isso não me rendeu o suficiente, eu tenho que continuar a minha vida. E foi nessa época que eu comecei as primeiras coisas de treinadores, porque eu via muitos jogadores ali que iam fazer teste, que estavam ali sem treino, sem treinador, sem clube, então eu ajudava de alguma maneira eles, inclusive arranjava jogos para eles, convidava empresários de vários clubes, inclusive alguns clubes menores, é lógico, mas alguns clubes hoje em dia estão até na primeira divisão da Bélgica, né? E chegamos a fazer uma seleção lá, nessa época o Alencar, por exemplo, que era do América, estava na Bélgica, ele frequentava a minha casa, que nós tínhamos sempre reuniões aos sábados. Eu falei, poxa, Alencar, você tem um material tão grande aí. O Alencar também já estava jogando futebol porque eu gostava, né? Mas estava num clube lá ainda profissional na Bélgica, mas eu falei, não, você ainda tem nível para jogar um nível melhor. Eu lembro que eu peguei, naquela época funcionava muito, não tinha vídeo, não tinha essas coisas, era na base das fotografias, tanto que as minhas fotografias, as minhas coisas do futebol foram se perdendo na mão dos empresários pelo mundo, né? E o Alencar, ele falou, me dá tuas fotos aí. Ele tinha foto na seleção brasileira, que ele teve na seleção olímpica, eu acho, ele tinha várias fotos. Não, me dá isso aí. Eu fiz um álbum muito grande dele. E um amigo nosso ia para a Alemanha, né? Para você ver como é que era a minha maneira, era até ajudar a gerir um pouquinho os rapazes.
e dei o álbum para o rapaz, tu vai para a Alemanha com o clube da segunda lá, falar com o empresário, leva esse álbum aqui e apresenta lá para os caras. Aí ele levou, e eu lembro que, eu penso que foi através disso que o Alencar voltou e foi para um clube da Alemanha, dali da Alemanha ele se organizou, fez a vida dele. O Alencar hoje em dia virou pastor, ele é pastor na Alemanha, na Alemanha não, na Itália, ele vive na Itália, que acho que a irmã dele vivia lá. E foi assim meus primeiros passos de futebol. Depois eu voltei para Portugal, nós tínhamos nossas documentações todas em Portugal, eu e minha esposa, voltamos com a minha filha, com a Micaela, e ali nós começamos eu comecei a trabalhar, a tocar minha vida, entrei por outro ramo, tinha trabalho na área de remodelações de apartamento, trabalhar por conta própria, graças a Deus, e fiquei muitos anos afastado. Olha, nem via jogo de futebol, nem nada, mas não é que eu tomei raiva de futebol, fui dando outro segmento à minha vida, né? E você sabe, quando os filhos, depois tive o meu filho o Gabriel, lá por 6, 7 anos, começou a mexer ali com bola, né? Escola, aquela coisinha toda. Aí eu comecei, como meu pai, deu os primeiros treinos nele e tal, e o bichinho foi voltando de novo, né? Então, como aquele bichinho foi voltando, mudamos de região, viemos para uma região onde tinha muitos jogadores, muitos rapazes de origem africana, de Cabo Verde, Angola, e até meu pai, quando veio me visitar, meu pai foi o primeiro a falar assim, olha, quanto menino aí, faz algum trabalho com esses meninos, não sei o quê. Aí, pronto, eu comecei a juntar os meninos ali para brincar e fui começando a entrar no futebol de novo. E criamos um time, que era o Castelo Forte, que é FC, e o Castelo Forte começou a jogar torneios, simplesmente, era um moleque que tinha muita qualidade, nós estamos na base de dados do Benfica, do Sporting, porque eles vinham ver os meninos que nós tínhamos, né? Uns meninos muito bons de trabalhar, africanos, uma agressividade natural muito boa, e depois de passar um tempo, era muita gente que vinha querer pegar os meninos para clubes menorzinhos. Eu falei, para esses caras não vão dar seguimento melhor aos meninos. Aí naquilo ali nós falamos assim, olha, juntamos um grupo de amigos, falamos assim, vamos federar o Castelo Forte. Aí filiamos o Castelo Forte na Associação de Futebol de Lisboa e passamos a ser um clube federado. Mas o meu primeiro projeto não era o futebol. Eu via que aqueles meninos vinham de vida muito complicada, né? Tinha famílias que a mãe tinha 3 filhos de pais diferentes, coisa assim, tinha um problema de drogas, tinha um problema de prisões, essas coisas todas. Então, eu vi a parte do futebol que a gente, infelizmente, negligencia, que é a parte social. O futebol tem uma responsabilidade social muito grande. E ali eu comecei a me ocupar com os rapazes. Então, na verdade, o meu maior título mesmo, dessa época foi que nenhum dos rapazes que começou conosco se meteu em confusão, porque era muito fácil. Todos eles iam para a cadeia, muitos foram para a escola, muitos foram estudar, andam em mestrados, se licenciaram. Os meninos pobres, outros tiraram cursos profissionais, mas nenhum deles se meteu em confusão na vida. Esse foi o maior desafio. Pronto, foi uma época que eu dediquei mesmo ao futebol mais a nível social, apesar de jogar federado contra Benfica, contra o Sport, contra esse clube todo, nós, nas formações, eu estava mais focado nessa parte. Tínhamos muito pouca ajuda, mas conseguimos fazer um trabalho fantástico com as pessoas. Tinha época que nós recebíamos pessoas de fora, refugiados do Afeganistão, do Iraque, parecia pessoas de tudo que é lado da América do Sul para treinar com a gente. Nós tínhamos sempre a porta aberta, porque a ideia do Castelo Forte é como aquela história é o hino do Martinho Lutero, é o hino dos hinos, que é uma espécie de uma fortaleza. Então, a gente usava o futebol mais ou menos como isso, né? Então, esse foi um dos maiores prêmios. Agora, depois eu tive... Em 2014, quando eu estive para a Índia, foi que eu comecei realmente a me ingressar no futebol. Apesar de para poder ter o Castelo Forte federado, eu fui obrigado a fazer minha licença de treinador. A primeira foi uma coisa boa, porque sem a licença eu não conseguia treinar e estar à frente da equipe. Então, em 2014 eu fui para a Índia e, na verdade, a Índia foi a minha primeira... Não, aqui eu também cheguei a trabalhar no começo numa equipe, logo no começo, antes do Castelo Forte, eu trabalhei no 1º de dezembro, que é uma equipe
da terceira divisão nacional, trabalhei com sub-17, sub-15, cheguei a trabalhar com o Odivelas também, que era uma equipe que estava hoje no campeonato da terceira divisão, cheguei a trabalhar algum tempo ali no estágio com treinadores, e depois que eu peguei o Castelo Forte, gastei muitos anos nisso, e depois eu fui para a Índia, e na Índia que eu comecei realmente a entrar na área mesmo do treino mesmo. E ali na Índia, como eu te disse, a Índia é um país de extremos, é muita gente, né? Então, o futebol não é, apesar de tudo, não é a prioridade deles. Se fosse a prioridade deles, eles seriam uma potência, porque eles têm talentos ali fantásticos. Mas é o cricket é o grande adversário do futebol, porque o cricket começa depois do futebol, que os ingleses levam aquilo para lá, e o cricket tem uma dimensão, dinheiro, muito dinheiro mesmo, estrutura para trabalhar, e o futebol é muito precário. Então, qualquer conquista que você faz com o futebol é muito importante na Índia, né? E ali na cidade de Bangalore, nós fomos campeão duas vezes. Não, fomos campeão duas vezes no Campeonato Estadual de Bangalore, foi o meu maior evento lá. Depois nós fomos campeão de um torneio muito importante, que é a Adidas Creator League, que é muito importante. E agora nós estamos, quando eu saí de lá, por causa da pandemia, nós estávamos num projeto de subida de divisão, porque nós poderíamos comprar logo uma licença para ir para a divisão nacional, mas nós queríamos fazer o trajeto mesmo de baixo para subir. Né? E a equipe estava bem encaminhada para subir mais um escalão e passar por nível de competição mesmo oficiais lá deles. Né? Tá certo. Agora... Pode falar. Se quiser tomar uma aguinha, a live é respirador, ainda tenho 6 perguntas. Se quiser tomar uma água, fica à vontade. Tranquilo, Roberto, tranquilo. Quantos minutos temos? Desculpa, não te ouvi. Quantos minutos nós temos? Essa live, como é no Facebook, a gente pode passar um pouco de 1 hora. Eu acho que vai passar. Temos 52 minutos já. Epa, eu falo muito mesmo. Se você precisar, tiver compromisso, logo depois a gente encerra em 1 hora. Senão vai passar 1 hora. Tranquilo, estou em casa, estou à vontade. Não tem nada para fazer. Então, vamos lá. A gente viu antes de ontem, no PSG, 6 jogadores testaram positivos para a Covid-19, inclusive 2 brasileiros, o Marquinho e o Neymar. Aqui no Brasil, voltou o campeonato em agosto, 9 de agosto voltou o Campeonato Brasileiro, toda rodada tem jogador que fica de fora porque testa positivo. E assim, um jogador que está com o grupo, está treinando com o grupo, às vezes joga no domingo, testa na segunda positivo, aí não joga na quarta-feira. Como é que você vê essa volta do futebol e dos esportes coletivos em meio a essa pandemia? Sim, é complicado ficar sem o esporte, né? Sim. É complicado. O esporte, como eu te disse, a função dele, não só de entretenimento, mas social, é muito importante, seja entreter o povo, envolve diversas áreas que dependem do futebol, desde a área que eu atuo, o jornalismo, a mulher que confecciona comida na cantina de um clube, o pai que vai trabalhar, por exemplo, aqui na Europa, os treinos são feitos à noite, né? Geralmente treinos amadores, aqui, equipes menores. Os meninos passam o dia inteiro na escola e à noite vão para os seus clubes treinarem, e é o futebol semi-profissional, que eu acho que até deveria ser um pouquinho assim no Brasil também, né? Em algumas situações. E é complicado, sem o futebol. Mas eu acho que, pronto, nós vamos ter que correr esse risco, porque vai ser impossível. Por exemplo, foi triste ver a Liga dos Campeões aqui em Lisboa, o Messi, o Neymar, o Lewandowski, grandes estrelas aqui, e as pessoas não tiveram condição de vê-los no estádio atuar. Quando é que Portugal, eu pergunto, vai ter novamente a condição de ter esse grupo de atletas aqui, uma Final Eight? Não, eu não sei como é que foi. Foi na Final Four. Foi 8 clubes que estiveram aqui, né? Foi os 8 clubes. Isso, foram para as fases, nas quartas de final. As quartas e a final toda em Portugal, né?
E é complicado, porque você não sabe onde o Covid está, né? Você, de repente, encostou a mão numa coisa, descuidou e pronto, e olha, pegou. Uma pessoa vai ter com a outra, numa situação, a gente não pode andar desconfiando de todo mundo. Então, as pessoas têm que ter o máximo de cuidado possível e os órgãos oficiais de saúde têm que tentar criar os protocolos em que as pessoas possam poder voltar ao futebol, poder não só o futebol como outros eventos. Aqui em Portugal, por exemplo, os clubes todos estavam reclamando da falta de público nos estádios e houve um partido político aqui que andou batendo o pé aqui, inclusive o assunto foi discutido no parlamento aqui de Portugal, em que eles queriam fazer a festa deles, porque é a festa do Partido Comunista, que tem todos os anos, que é a festa do Avante, que é uma festa bem conhecida deles, e eles dependem dessa festa, que é nessa festa que eles vão arrecadar o dinheiro deles, que vão arrecadar os salários deles, e bater o pé, bater o pé, bater o pé, e vão ter a festa, disse que tem todas as condições, eu não acredito muito, porque depois de 3, 4, 5 cervejas, eu não sei como é que essas pessoas vão estar, entendeu? Mas Verdade. foi o partido, conseguiram, né? Não é questão de ser comunista ou não ser, mas conseguiram o direito que a Liga dos Campeões não teve. Eu não sei, a gente ainda vai ter que conviver com um pouco com isso ainda, na expectativa da vacina vir e resolver as coisas todas, né? De vez. Falo sempre que a gente tem que tomar muito cuidado, pedir proteção a Deus primeiramente, tomar muito cuidado ao sair para a rua com os contatos que a gente tem e tem que tocar a vida, né? E Fazer depois ver a natureza de cada um, porque para uns manifesta de uma forma, para outros manifesta de outra forma, mas a questão é que ninguém pode estar ali exposto para saber como é que vai se manifestar, né? Porque pode dar mal. Então a melhor forma é tomar as providências que já todo mundo já conhece, são as máscaras, são a higienização, entendeu? Evitar muita aglomeração, até nos futebols isso tem que ser organizado de uma forma. O futebol tem capacidade de organizar. O futebol organiza campeonato do mundo, Liga dos Campeões. Como é que o futebol não tem capacidade de organizar jogos? Claro, essas pessoas têm um alto nível de organização. Eu acho que deveriam dar chance para eles poderem fazer as coisas, né? a minha preocupação maior no Brasil são com os clubes da série C e D, porque nas séries A e B eles testam os jogadores 2 vezes por semana, mas os clubes bancam. E as séries C e D, a CBF ia disponibilizar 30 testes para cada equipe, isso incluindo comissão técnica, jogadores. Você sabe que um plantel tem no mínimo uns 40 jogadores. Sim, sim. E não seria 2 vezes por semana. Então, minha preocupação é mais com os clubes menores, mas vamos pedir a Deus aí que eles encontrem a solução. Não vai ser fácil para eles conseguirem ter garantia sobre isso, entendeu? Porque não é só o jogador, entendeu? Ser testado, entendeu? Tem outras pessoas que trabalham, tem um roupeiro, tem o pessoal das águas, tem outras pessoas que teve contato com o fulano, e aquilo de uma hora para outra pode pronto, passar para alguém que você não sabe quem é o transmissor das coisas, né? O jogador, Verdade. mais precavido que esteja pelo teste, mas nunca sabe onde ele teve alguns dias antes, entendeu? Com quem ele falou, essas coisas todas, né? E se é um teste só uma vez, vai ser meio complicado ele conseguir durante o jogo. Eu não sei como é que funciona isso aí. Como é que funciona os resultados no Brasil? Quanto tempo eles têm o resultado? Eu não tenho essa resposta, não tenho de imediato. Eu sei que Mas deve ser imediato, né? Deve ser imediato para sim, poderem. mas aí eles fazem um teste, se der positivo, eles refazem esse teste 3 dias depois para ter uma contraprova. E aí é que realmente essa resposta eu não tenho ela tecnicamente. Mas É negócio da China. é isso. Vamos seguir aqui. Olha, eu estava falando, vou falar um pouquinho do futebol, comparando o futebol sul-americano e brasileiro com o futebol europeu. Nós, Ok. nós tivemos 21 Copas do Mundo até hoje. Sim, sim. A Europa venceu 12 e a América do Sul 9.
Sendo que a última vez que o time da América do Sul, uma seleção da América do Sul ganhou foi Brasil em 2002. As últimas 4 Copas do Mundo só deu a Europa. Sim, Como sim. é que você vê a diferença? O futebol europeu está muito à frente do sul-americano e do brasileiro? E por quê, Ah, né? Por que isso, se até 2002 era a América do Sul que tinha vantagem em número de títulos? eu acho que isso tem. Desculpa estar falar pá toda hora que a gente acaba habituando com alguma expressão de Portugal. O pá é a mesma coisa que rapaz. Fique Então, à vontade. sim, sim. Esse. Como é que chama? Essa hegemonia europeia, nesse momento, eu acho que tem muito a ver com a metodologia que eles usam, né? Eles usam métodos diferentes da gente. Por exemplo, isso foi uma loucura quando chegou a conversa aí da periodização tática. Começaram a. Um dia um cara. Eu sei periodização tática, mas algumas coisas. Não sei tudo da periodização tática, mas sei. Há pessoas que gostam desse método e há pessoas que abominam, que não querem saber disso. Que, por exemplo, o inventor da periodização tática, o professor Vitor Frade, para muitos ele é um fenômeno e para outros é um idiota do futebol, entendeu? Mas os europeus, isso é estúpido, porque o homem inventou uma nova forma realmente de treinar. Porque como é que eram os jogos antigamente? Os jogos antigamente havia uma periodização, nós chamamos que era a periodização convencional. Quer dizer que a periodização do futebol, na verdade, ela vem do atletismo, vem da força, da velocidade, do atletismo e eu não lembro qual outros esportes, não sei se é o alterofilismo que vem. Eu sei que ela vem de esportes individuais, que eram ligados ao atletismo. E essas coisas foram adaptadas ao treino do futebol, né? Então, o futebol era tipo por partes. Agora fazemos essa parte, agora fazemos aquela parte, agora fazemos outra parte, né? Mais ou menos assim o treino. E o treino passou a ser integrado, né? O treino, por exemplo, quando você estava falando dos meninos que vêm à noite para a escola vão treinar, você não dá tempo de treinar. Agora você trabalha técnica, trabalha tática, agora você trabalha a parte física. O treino em si tem que integrar e tudo tem que estar dentro do treino, né? Mas a metodologia do europeu e, por exemplo, posso falar, a nível de ciência, por exemplo, a ciência do desporto. A ciência do desporto veio fazer totalmente a alteração no futebol. As pessoas não ligam muito isso. Da ciência do desporto, nós vemos, passou-se a usar muito a. As palavras estão faltando aqui em português, deixa eu lembrar. Aí chama, acho que não é avaliação, como ela chama? Desempenho. Não é bem avaliação que nós chamamos para observação e análise, pronto, análise de desempenho, essas coisas todas, porque uma equipe de futebol hoje tem que ter um cara das análises, se não tivesse cara das análises, tanto no treino como no jogo, é complicado, porque a obrigação desses caras, por exemplo, é descobrir padrões de nota equipe, entendeu? Por exemplo, então, vê-se que a metodologia deles está mais avançada, apesar deles terem uma intensidade, uma dinâmica acima da nossa. Nosso futebol é um futebol muito bom, muita qualidade, mas, mas o nosso futebol ele é um pouco lento em relação ao futebol europeu. Entendeu? O futebol europeu é mais desenvolvido. Tanto que quando a Bélgica, por exemplo, uma situação que eu até converso às vezes com meu filho, eu vi uma vez, eu não sei se realmente a conversa toda, que o Brasil, quando foi desclassificado pela Bélgica na Rússia, né? Que a Bélgica deu um nó tático no Brasil. Aí essa expressão nós usamos muito aqui em Portugal, né? Nó tático. Aí eu falei assim, nó tático? Não vi nada demais ali, né?
no jogo da Bélgica, por exemplo, o jogador deles, que era o jogador com maior potencial de como é que fala, de Finalização, criação. não, quebrar o jogo, assim, alguma imprevisibilidade no jogo, seria o Hazard. E o Hazard foi para o lado esquerdo, era o Fagner que era o lateral, não era isso? Isso. Ele controlou totalmente o Hazard, ali não teve problema. Mais do lado do Marcelo, o... De Bruyne. do lado do Marcelo, eles meteram o Lukaku ainda ali, não foi? Sim. Que é acho que o Lukaku era mais centralizado, o De Bruyne caía um pouco mais para o lado do Marcelo, se não me engano. Esse foi o nó tático dele. O nó tático é que o Marcelo subia, todo mundo sabe que o Marcelo apoia muito. O jogo do Marcelo ele vai mesmo para frente, ele trabalha do meio campo para frente, ele é mesmo um extremo. E, conclusão, o Marcelo subia, nenhum médio caía ali, e ele metia ali a bola nas costas do Marcelo, o Lukaku por ali, criou aquela confusão toda, começou a desequilibrar, começou a destabilizar, e a Bélgica foi vencendo o jogo por ali. Aí eu pergunto, tem momentos em que o treinador tem que estudar, mas tem momentos que o treinador tem que botar um instinto também, sentir as coisas, porque, por exemplo, um treinador pobre, de um clube pobre, não um treinador pobre, um treinador de um clube mais humilde, ele tem o olho dele para ver as coisas. Dois, se calhar tem um. Aí esses caras têm 3, 4, 6, 7, 8, 7 não, olha, tem 8 olhos para olhar, 6 olhos para olhar, o que esses caras estão vendo ali? A solução tinha que vir imediata ali, qual é o problema? Entendeu? Aí você tem que entender um pouco do futebol, como o estilo, como eles entendem aqui, por exemplo, em que fase do jogo nós estávamos, aonde está aconteceu o problema no jogo, como é que nós vamos solucionar aquilo ali no jogo, entendeu? E as soluções têm que ser rápidas, porque eu, na minha simples opinião, por exemplo, o Tite tinha que arriscar ali. O Tite, por exemplo, falava assim, eu preciso do Marcelo. O Marcelo é um jogador que, tanto para defender como para atacar, ele é muito forte, é um dos melhores que eu tenho aqui. Então, o que eu vou fazer? Se o problema é o Lukaku, eu tenho que tentar estabilizar aquilo lá, mas eu não posso tirar o Marcelo do jogo. Rapaz, ele tinha o Felipe Luiz no banco, não tinha? Sim. Se ele mete o Felipe Luiz, tu fica aí, só fica aí. Onde esse cara for, você vai atrás e não deixa ele fazer mais nada. E libera o Marcelo. Acabou, a Bélgica não ia ter mais nó tático nenhum. Foi nó tático da Bélgica, foi aquilo, o Lukaku cair por ali, com a potência dele. E, conclusão, ele liberava, deixava o Marcelo no jogo e pronto, agora vai fazer o quê? Porque as pessoas treinam sempre aquilo, mantêm aquelas rotinas, e agora mudar, alterar de uma hora para outra, o jogador tem que estar apto para alterar. Você viu o que aconteceu com o Neymar agora? O Neymar critica o Neymar. O Neymar começa um jogo numa posição que não é a dele, ele começa ali como ponta de lança, esperando a bola. O Neymar geralmente é um cara que vem pegar a bola para levar, para ligar tudo, e o Neymar estava esperando as ligações. Ali ele já matou uma boa parte do jogo, mas a culpa também não é do treinador, porque o treinador também não tinha outras opções, então o fato do Neymar ter ido para ali, porque era a melhor opção que ele tinha no jogo, né? Agora, o estilo de jogo é diferente, né? O estilo de jogo do europeu e do brasileiro é diferente, mas o conhecimento que tem aqui, a aplicação do conhecimento é que está fazendo essa diferença toda no jogo, né? A diferença entre as conquistas, principalmente os alemães, tu vê o jogo do Brasil e do 2014. Os alemães, estou puxando um pouco, acho que está certo assim. Os alemães, o que eu vi, né? Não sei se foi exatamente isso que o Filipão fez, mas o Filipão mete uma pressão na primeira linha, porque os alemães saíam jogando baixo ali, construindo, né? Então ele falou assim, eu vou meter a pressão ali, pronto, tá resolvido. Só que os alemães jogavam entre linhas, jogavam por trás daquela linha, aparecia sempre os caras para fazer a ligação, e saíam todos em velocidade para o ataque, né? Então, uma coisa que ele achava que era simples, que era só meter a pressão no primeiro bloco ali, em tipo alta, que ele meteu os jogadores, resolvia, e na verdade não resolvia por causa dos alemães tinham outro tipo de jogada já estudada, né, que eles jogavam entre aquelas linhas que tinha um espaço muito grande, que o Fernandinho estava, e os médios estavam muito longe,
e os alemães, quando subiam, eles sobem todos rápido no ataque, então eles metiam, é o que nós chamamos no futebol de superioridade numérica, né, que é um dos princípios, né, fundamentais. Eles metiam logo ali quantidades para atacar e estavam sempre em superioridade a gente, né. Então, são pequenas coisas, mas tem a ver muito com, eu penso, com a maneira como eles estão usando a metodologia deles em relação à nossa, né? Que É, nós estamos querendo copiar eles, mas nós não estamos sabendo fazer as coisas direito. assim, inclusive, tem vindo muito treinador estrangeiro para o Brasil. E, realmente, eles implantam um sistema de jogo que é mais efetivo, muito mais efetivo do que os treinadores aqui do nosso país. Então, lógico, não é criticar porque o treinador brasileiro não evoluiu. Eu acho que a gente tinha, até os anos 2000, a gente vencia muito no talento. Só que aquele talento, o do Brasil, hoje não se revelam tantos jogadores, são poucos. A gente pegava uma seleção de 82 que tinha ali 5 ou 6 craques, e qualquer um poderia resolver o jogo a qualquer minuto. Fazer uma jogada individual, chamar para uma tabela e resolver o jogo. Hoje a gente fica, tem o Neymar, o Coutinho, mas são poucos. E não são, muitas vezes a seleção brasileira é formada com jogadores que são reservas em times da Europa. Antigamente era o contrário. Antigamente, os jogadores brasileiros da seleção eram astros em qualquer time do mundo. Né? Então, acho que a gente foi perdendo um pouco do improviso, da malandragem. E aí, os caras foram. O pessoal, o europeu, eles estudaram futebol, como você falou, de aproximação, de conseguir botar por mais áreas, que os jogadores façam a reposição muito mais rápido. No mesmo momento que está atacando, tem os outros que estão voltando, às vezes ataca em bloco, como a Alemanha fez com o Brasil, você falou, o Brasil marcou lá na frente, achava que eles não iam ter saída, não, eles criaram uma outra estratégia que surpreendeu o Brasil, e tanto que foi 7-1. Então, acho que realmente falta estudo, falta aproximação. Tem aqui o Sidney, que ele entende muito de futebol, ele também é treinador. Sim, Ele é jogador e treinador, ele diz aqui, sempre com a linha alta atualmente, jogando em 30 metros. Ele falou que o campo acaba ficando resumido. Antes se jogava em 60, 70 metros e hoje joga-se em 30, 40 metros. Tá? Ele certo? justifica talvez essa superioridade da Europa com relação ao futebol sul-americano. Realmente, eu acho que o pessoal daqui, da América do Sul, precisa encontrar uma solução, porque a gente já está aí. Desde 2002, foi a última Copa do Mundo que o Brasil ganhou, a Europa está triunfando, né? E precisa analisar. Não é criticar, vocês estão ficando para trás. Mas eles mesmos, os treinadores brasileiros, a CBF, deveria criar uma situação de estudos, de estágios. O Rogério sempre foi fazer estágio na Europa, mas ainda não teve oportunidade, está no Fortaleza. Mas pegar um dos treinadores, 3 ou 4 treinadores, botar, que seja no Barcelona, que seja no Liverpool, no Bayern de Munique, para fazer um estágio, porque a gente está ficando atrasado, Sim, né? Porque mas o brasileiro não está resolvendo mais. não tá. Mas o problema, Roberto, é que o jogo é coletivo, né? E aqui você vê a Alemanha tem algumas individualidades no jogo que resolvem, mas você vê que o jogo é totalmente coletivo. Que o Sim, futebol você tem 3 momentos agora, mas pronto, vamos falar 2 momentos. Você tem um momento que você tem a posse de bola e um momento que você não tem a posse de bola. E praticamente um jogador deve, eu não sei, já ouvi uma estatística, um jogador tem uma bola, tem mais ou menos 4 minutos de bola por jogo, não sei, eu acho que é isso. O que você faz nos outros minutos que você não tem a bola, entendeu? Então você tem a situação de atacar e defender. Então, você com a bola ataca, você sem a bola defende. E o problema do Brasil, eu não estou muito a par, mas eu vejo pelas conversas, pelas atitudes de alguns jogadores, assim, e pelo que eu vejo também, como os europeus às vezes olham em relação ao nosso futebol, é, o Brasil não deve mudar a sua característica, por exemplo, de o futebol bonito, o joga bonito, aquele futebol do meio para frente, você tem que desequilibrar, tem jogadores que fazem diferença, porque só com passe você também não chega lá. Você tem que ter jogadores que façam diferença, você tem que ter tomada de decisão, que é muito importante no futebol. Você tem que decidir melhor as coisas, e na capacidade de decidir, você tem que ter um nível técnico muito bom para poder saber, porque eu vejo tantos passes falhados, tantas coisas no jogo, e decisões erradas, quando era para chutar, quando era para passar. Então,
Pronto, mas isso é coisas que acontecem no jogador. Mas o problema maior nosso está na base. Porque é na formação, que já não é a mesma formação antiga, tem que ser uma formação diferente, onde você vai lançar a base do jogador, os princípios, você vai começar a ensinar a partir dali. Porque no jogo de futebol, o pessoal que estuda aí, isso já chegou no Brasil há muito tempo, por exemplo, você, aqui em Portugal, nós separamos que você tem 4 princípios de ataque e 4 princípios de defesa. Então, esses princípios são a maneira de você tentar tornar o jogo mais previsível possível, porque o jogo é intermitente, você não sabe onde começa, onde ele acaba, onde ele inicia uma outra situação, uma hora é rápido, uma hora é devagar, uma hora a bola está aqui, a bola já não está ali. Então, o futebol, como diz, cada jogo é uma história, é verdade. Você não sabe exatamente o que vai acontecer, o que o outro treinador trabalhou, quais são as armadilhas que ele preparou no jogo para atrair o adversário, etc. Então, os princípios são importantes que você vai conseguir dominar mais ou menos. O pessoal fala muito de compactação, mas compactação não é um princípio. A concentração é um princípio do espaço. Por exemplo, você, no quarto princípio de ataque, você tem um espaço, a amplitude e a largura. E depois você, no quarto princípio de defesa, que é o oposto, você tem a concentração, que nós chamamos aí a compactação. Quer dizer, você tem que compactar o jogo em certos momentos, certas zonas, tá, para você sair depois para outra situação. Aí depois o que você faz quando tem a bola, quando você recupera? Qual é o teu modelo de jogo? Você joga em contra-ataque? Você joga em ataque organizado? Você joga em ataque rápido? E essas coisas, não é o treinador europeu vai chegar e vai ensinar aos adultos. Essas coisas se aprendem na base. O jogador, quando chega na base, tem que aprender essas coisas todas. Por quê? Porque quando nós jogamos aí, tudo bem, mas quando nós vamos deparar contra Liverpool em finais de Copas e essas coisas todas, o jogador tem que entender essas coisas. A gente vê o jogador brasileiro, por exemplo, o Cortez, quando chegou aqui. Eu não sei o que o Cortez anda fazendo aí, estava no Grêmio, né? Sim. O Cortez, coitado, o Cortez era mesmo gozado aqui por alguns comentaristas que falavam, esse jogador não tem base, esse jogador não sabe, não domina os princípios, não sabe cobrir. E era verdade, muitas vezes a bola estava lá do outro lado, o Cortez estava aberto, como devia estar compactado na defesa. Uma coisa que eu aprendi no América do Rio de Janeiro, isso não tinha nome, entendeu? Não chamava cobertura defensiva, mas nós fazíamos, porque nós aprendemos aquilo. Eu não sei o que andam ensinando os rapazes hoje. Então, os treinadores têm que ter o conhecimento, todos. Esse conhecimento tem que ser passado. Esse conhecimento tem que ser passado para o treinador de bases de clube, o treinador amador que ensina o menino que depois vai para o clube. Quanto mais conhecimento, melhor. Depois, quando esse jogador, quando ele conhece, eu até na minha filosofia, na minha maneira de treinar, eu falo assim, o jogador tem que ser hoje um pequeno treinador. Ele tem que entender exatamente a conversa do treinador, o treinador fala. Por quê? Porque fica mais fácil o treinador ensinar as coisas quando ele entende o que o treinador está falando. Não é, antigamente a gente, olha, toma aqui a camisa, 3-4-3, tal, entra ali e resolve ali. Isso já não dá mais certo. Eu não sei qual foi o jogador do Brasil que falou que um dos maiores erros do Brasil foi ter ganhado o Mundial 2002. Porque eles achavam que estava muito bom, porque o brasileiro conta a estrela no peito, que ganhou. E não conta a qualidade do futebol, que o nosso futebol deixou de ser um futebol atrativo. Quando nós vemos o Flamengo do Jorge Jesus, né? Esse Flamengo teve aí que criou impacto aqui na Europa, em todo lado, até lá na Índia falavam do Flamengo e tudo, todo mundo queria saber do Flamengo, porque um treinador chegou aí com ideias diferentes, pôs em prática e chegou numa terra, como diz, numa terra tipo, na terra de cego, quem tem o olho é rei. Chegou com mais maturidade que alguns treinadores nossos. Nossos treinadores eram criança na frente dele. Ele é um treinador que tem ideias próprias, tem padrões definidos, tem, como é que chama? Tem um método de treino próprio dele. Eu até brinco às vezes com meu filho, eu falo, por exemplo, você quando vai no McDonald's, você tem lá o Big Mac, né?
Aí você, pronto, criou o Big Mac. Aí você vai no outro McDonald's, tem o mesmo Big Mac. Você vai no outro McDonald's, tem o mesmo Big Mac. Quer dizer, só muda o lugar, mas o método tá ali. O Jorge Jesus é mais ou menos assim. O Jorge Jesus, ele aperfeiçoa, ele adapta, mas o método dele já é um método que tá ali dele. E por isso que o Jorge Jesus é o treinador mais rápido no mundo a construir uma equipe. Ele pede jogadores, é lógico, caros, mas ele é o treinador mais rápido a construir uma equipe. Mas ele é exigente. E uma das exigências do Jorge Jesus, acho que falta os nossos treinadores, porque o problema não é só ser bom treinador ou mau treinador. O problema passa por muitas coisas. E um dos problemas, pronto, a formação de base seria o melhor, o jogador vir lá de baixo sabendo o que está acontecendo no futebol, como é que o futebol está sendo jogado atualmente, em todos os lugares. Porque, na verdade, nós estamos aprendendo quase toda na mesma cartilha, tanto o europeu como o brasileiro já está lendo as mesmas coisas, a internet está aí, os livros estão aí, todo mundo quiser saber, está aí. A questão toda não é só ler, tu tem que entender os fundamentos da coisa, tem que entender o porquê e o para que você está usando aquilo. Não é simplesmente selecionar um exercício que está ali na internet e meter, olha, esse exercício é legal, se adapta. Não, é você saber que aquele exercício vai em linha com o teu modelo de jogo. Porque a linha do treinador tem que ser uma linha coerente. Desde o aquecimento até o exercício final que ele escolhe, tem que seguir uma linha coerente. Você não pode escolher as coisas ao calha, entendeu? Você tem que escolher as coisas. Mas é um problema muito mais sério que passa por aí. O nosso jogador, infelizmente, no meu tempo, porque nos meus anos eu lembro dos jogadores, eram pessoas muito mais humildes. O jogo de futebol era complicado, porque os caras estavam ali no campo, eu lembro que, rapaz, eles não tinham muita paciência, eles metiam o cacete, não queriam saber, era mesmo um jogo de macho, mesmo de homens, e eram malzinhos. Esse era o futebol, entendeu? Não é um futebol mais bonito, mas eram assim. Hoje em dia, mas eram homenzinhos. Hoje em dia, nós temos muitos rapazes que não conquistaram nada ainda. Não são nada. Mas esses rapazes são tão paparicados, assim, são tão mimados de uma maneira que ninguém pode falar nada para eles, como foi o caso do Rogério Ceni, que o cara virou para ele lá acho que foi no Fortaleza, e falou, você é só um treinador, você só é o treinador. São mimados. Então, chega aí o Jorge Jesus, que trata o jogador de futebol como um profissional, como qualquer um. Você é profissional, você tem que trabalhar, o teu trabalho é esse, então você vai trabalhar. E põe para correr, põe para ver vídeo, põe para trabalhar horas que tem que trabalhar extra, enche o saco que ele é chato mesmo, ele fica ali mesmo repetindo as coisas muitas vezes, entendeu? Até não jogava com o nome, tá? Não jogava com o nome, Arrascaeta botou no banco. Everton Ribeiro teve no banco com ele. Ele não brinca. Então, conclusão, você tem treinadores brasileiros com esse perfil aí. Por que escolheu o Filipão? Porque ele era o gajo que podia falar não pro Romário. Tipo coisa assim. Então, esse jogador que está sempre preparado na base, entendeu? Na formação, não vou falar, salvo-se algumas exceções, mas a sua grande maioria é um jogador mimado que não consegue ouvir não. E o treinador de futebol tem que ser um cara que diga não, que diga faz o que eu estou fazendo, não faz o que você tem que fazer. Mas só que o jogador de futebol no Brasil tem muito mais poder que um treinador. Entendeu? Certo. E aí esse problema já é um outro problema que já passa pela gestão, que é o nosso pior problema no futebol, são os gestores do futebol. Não adianta você fazer formações para treinadores, ensinar os jogadores as metodologias que estão acontecendo no futebol, que já aconteceram, que acontecem, ter um bom analista para ver as coisas todas e ajudar o treinador. Não adianta isso se o nosso dirigente é uma pessoa mal formada. É uma pessoa que no primeiro jogo, por exemplo, manda um treinador embora. É uma pessoa que no sufoco contrata um treinador para o Flamengo como o Domenech, por exemplo. Entendeu? Na situação. O Flamengo era um time que tinha que ter resultado imediato e o Domenech não era o treinador que vinha para resultado imediato, porque o Domenech não tinha experiência. Ele foi auxiliar. Uma coisa é ser auxiliar do Guardiola, uma coisa é ser o Guardiola. Entendeu? Com certeza. O Domenech teve lá para os Estados Unidos com um futebol, está muito longe do nosso futebol, das nossas exigências, da exigência europeia. Então, o Domenech é bom? É bom. O Domenech sabe porque a escola espanhola é muito boa, mas o Domenech não está pronto. Ele, como jogador, ele está sendo formado. E o Flamengo nisso, não sei até quando eles vão aguentar,
Mas o Flamengo nisso está dando uma lição, não só de futebol, como deu o Jorge Jesus, mas uma lição em que não pode pôr os caras para fora assim, de uma hora para outra. O treinador precisa do seu tempo. Mas o treinador tem que chegar antes, não chegar depois, como o Domenech chegou. O treinador tem que chegar, tem que estudar todas as coisas, tem que ter reuniões com todo mundo, tem que criar o modelo dele, como é que ele vai desempenhar no clube para praticar e começar a pôr aquilo em prática. Não é chegar de uma hora para outra, epa, chega aí, olha, vamos resolver. Depois não resolve, traz outro. E se trocar de treinador, 2 treinadores, pode até dar certo um clube, mas a maioria dos clubes, a tendência é afundar, porque ele não vai conseguir pegar o ritmo da coisa, porque a coisa já vai mais avançada, entendeu? Então, Tá certo. é muito mais coisa, Roberto, é muito mais profundo e o Explicações futebol brasileiro... maravilhosas. A gente passou pela base, passou pelos gestores, passou pelo sistema de jogo, as informações, show de bola, maravilhosa mesmo. Me diga uma coisa. Muitas coisas para falar, mas não dá. Então, se a gente for entrar nisso aqui, detalhe por detalhe, nunca mais sai daqui. Não, a gente vai ter outras oportunidades. Estamos chegando quase a 1h30. Tem algum assunto específico que você queira, que eu não abordei, que você queira falar? Se tiver, fica à vontade, a gente tem mais uns 5 minutinhos. Não, acho que foi suficiente, Roberto. Eu só agradeço. Sim, a gente sempre queria falar um pouquinho mais, mas algumas pessoas estão vindo já quer ir para a vida deles também e tal. E eu agradeço a oportunidade, agradeço aos colegas de profissão, que é o curso, né? Curso, que é treinador. Sim. Agradeço, está aí participando com a gente. Desejo sucesso a ele e a todos os outros colegas, aos meus amigos, familiares de Parada de Lucas e outros. Você citou o nome aí do Jojo, não? O Jojo tá, se não estiver na Índia, está nos ouvindo lá da Tunísia, por exemplo. Jojo Walker. Jojo Walker deve estar lá para a Tunísia ou em Kerala, na Índia, ouvindo a gente. Então, agradeço a todas essas pessoas, agradeço a você e pronto, espero que tenha sido, apesar de longo, tenha sido um bom momento, um momento que você tenha curtido, porque eu gostei muito de estar aqui contigo. Maravilha, foi muito esclarecedora, muito boa mesmo a live. Eu quero te agradecer pela participação, agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui, interagindo, mandando perguntas, parabéns, falando que está com saudade de você. E quando vier ao Brasil, com certeza, se Deus quiser, a gente vai ter o prazer de se conhecer pessoalmente. Bom, agradeço aí a tua família que teve aí calma, deixou aí você esse tempo todo conosco. De coração, Marco, muito obrigado, um abraço, fica com Deus. Obrigado, Roberto. Fica bem. Um grande abraço. Fica bem. Tchau. Tchau.